Makhachev subiu de categoria e fechou a luta entre Ilia Topuria e Charles do Bronx pelo cinturão dos leves do UFC. Quem será que se dá melhor nessa luta? O boxe explosivo do Ilia Topuria ou o Muay Thai completo com o jogo de chão do Charles do Bronx? E não é só porque eu sou brasileiro e amigo do Charles que eu vou ser parcial na análise desse confronto. Eu vou mandar real no resultado dessa luta, então fica aí até o final desse vídeo. Charles do Bronx, no ano de 2024, lutou 2 vezes. No começo do ano, ele encarou o Tsarukyan e perdeu numa luta bastante controversa ali. Muitas pessoas acharam que ele tinha vencido. E depois venceu, né, na segunda luta aí contra o Michael Chandler. O Chandler é mais ou menos a mesma altura do Topuria? É um pouquinho mais baixo ainda. É uma vantagem bastante grande de envergadura. O Charles é um cara que tem mais de 1,80 m, né, cara? É um cara que tem um jogo de trocação muito forte, com joelhadas. Quem teria facilidade é o mais baixo. O cara mais alto tem mais dificuldade em colocar para baixo, porque ele tem que baixar demais o nível. Quem vai querer colocar o Charles para baixo? O Ilia Topuria não tem um nível baixo de grappling, é um alto rendimento também na luta agarrada. Mas o Charles é um dos guardeiros mais perigosos que tem. É um cara que vai estar jogando muito confortável na trocação. Não vejo vantagem nenhuma em ser mais baixo nesse caso. Tu vê a tranquilidade que ele fez ali, uma queda que se usa muito no sandá. O Charles aí não tá se desgastando quase nada, né, cara? É um menino muito experiente na luta agarrada. Só esse pé ali cruzado tá incomodando um pouquinho, mas olha como ele vai arrumando espaço pro quadril para poder... Aquele braço esquerdo do Charles faz com que o Chandler não tenha essa saída pras costas, tá ligado? Primeiro round tranquilo do Charles. É um cara que tem um nível de grappling muito bom, né, cara? Eu particularmente, eu não gosto dessa guarda muito grudada, assim, ó. Isso faz com que o adversário tenha uma diminuição da distância dele, tá entendendo? Se ele jogasse com essa mão um pouco mais afastada dele, incomodando mais com fintas, seria muito melhor pro Charles, cara. Assim ele diminui muito o movimento dele. Dá uma falsa impressão de que ele tá mais fechadinho, mas ele perde movimento. Então ele encurta a distância pros caras menores. Se ele fosse um cara que jogasse com essa mão mais solta e mais fintas, seria mais perigoso, tá ligado? Eu mudaria um pouco essa postura do Charles. Mas é dele, né, cara? Olha lá. Cara, se tu vê o Alex, né, um cara que tem a guarda um pouco mais móvel, a gente sempre fala que é muito importante tu tá se mexendo na frente. Isso pra um cara explosivo facilita muito a chegada, tá entendendo? Ó, essa arma que eu acho muito perigosa do Charles. Essa joelhada dele é muito boa, cara. Nessa luta, o Charles tá sabendo muito bem impor a envergadura dele, aproveitando essa diferença de tamanho, mas ele poderia utilizar mais ainda essa vantagem da envergadura com uma guarda um pouco mais solta, aumentando a distância do seu oponente a ele. Quando ele faz esse movimento, ele diminui a distância do adversário dele. Se ele já tem ela mais aqui, o oponente vai ter que chegar no rosto dele, então aumenta essa distância. É importante que o Charles não fique muito preso nisso, até para que ele seja um pouco mais versátil ali, né? Topuria já lutou com quem? Bota essa daí com o Volkanovski. Foi aí que ele tirou o cinturão do Volkanovski. É trocador, pode ver que ele é um cara com centro de gravidade baixinho, cara que bota um boxe muito nervoso, tem bom nível de grappling. Ele é fechadinho também, mas essa é a postura do cara mais baixo, né? O cara baixinho, ele tem um pouco mais essa necessidade, porque ele não é o cara que domina a distância da luta. O cara que é maior, ele tem essa facilidade, né? Cara, se tu parar pra analisar bem, o Topuria tá caminhando, cercando. Quem tá incomodado com a pressão é o Volkanovski, saca? Ele tá caminhando mais, mas ele tá tenso. Pode ver que ele parece gato acuado. E o Topuria não, o Topuria só vai ali preparando, caminhando, cercando, entendendo como o Volkanovski caminha, saca? Tá só ali controlando a distância, entendendo que o Volkanovski procura reagir, tá entendendo? O Topuria é o caçador dessa luta aí. O Volkanovski tá andando bem? Tá. Mas ó, já trocou de base. Ele é muito inteligente, ele sabe muito bem analisar o que o oponente dele tá preparando de contragolpe, sabe? Ele é um cara muito inteligente de boxe, cara. Defende muito bem queda.
Começou a tirar a função da perna esquerda do Volkanovski. De novo, o Volkanovski tentou usar a perna esquerda e ele tira a distância. Já viu que ali quando o Volkanovski usa a perna, é a hora dele dar mais um passo e ser mais contundente. Isso é importantíssimo, né? Como diz o ditado, finta é vida. O tempo todo entendendo, tirando a postura do Volkanovski, aumentando a pressão, ele finta e dá um passo à frente. Ele finta e dá um passo à frente. Sempre tirando, forçando o Volkanovski a sair, porque se não sair vai tomar, meu irmão. E sempre a mesma finta. E como ele cria ângulo bem, velho. Ele tira muito bem a distância, né, com essas fintas. Foi pra cima muito, olha só, pisando por fora, criando um ângulo bem interessante pra chegar num confronto, tá ligado? Um cara que não avança andando pra frente somente, ele vai cortando o ângulo, que isso é fundamental. Um cara que sabe muito bem da onde ele dá os botes dele. É um cara que tem uma facilidade muito grande em criar ângulos, ficar ali na zona de segurança pra ele. Tem alguma luta do Ilia Topuria com alguém mais alto? Bota lá, vamos ver. Eu não acredito que ele vá fazer isso com o Charles do Bronx. O Charles tem finalizações muito boas ali por baixo, cara. É um moleque que sabe muito, um jiu-jitsu muito agressivo. Não. O Roller já tá tropeçando. É um cara que sabe muito bem a hora de entrar, cara. O Ilia Topuria é muito inteligente. Sempre a mesma finta. Ele joga muito em cima do jab dele, né, cara? Aquele jab o tempo todo, ele pouco usa a mão direita dele. O Roller tá morrendo muito, tá pisando muito errado, velho. Ele encurta demais, a pisada é pisar muito longo. O Topuria se mexe leve, né, cara? Boxe. Ele não conseguiu impor a distância dele, pisou um pouco errado demais. Se o Charles ficar com aquela guarda muito fechadinha na longa distância, facilita o movimento de encurtar a distância pro Topuria. Se ele ficar com a guarda um pouco mais solta, aonde ele ganha mais movimento e ganha mais finta, isso pode dificultar o encurtar a distância do Topuria, porque o Topuria, ele não erra na pisada, cara. Ele é muito certeiro, ele finta muito aquele jab. Quando ele prepara a distância, ele entra jab em cima, jab embaixo. Ele analisa muito o jeito que o adversário pisa, para aí sim ele dar os botes dele, que são muito certeiros. É um cara que sabe muito entrar na zona vermelha ali. O Charles tem um chute frontal de perna direita muito forte. É um movimento que vai incomodar muito o Topuria. Sem contar o nível de boxe do Charles com a diferença de envergadura. Vai incomodar demais o Topuria. Cara, o Charles ele precisa controlar a distância, né? Caminhar, entender esse jeito do Topuria. Não pode permitir que ele encurte a distância. O Charles tem que sim usar o jab na longa distância, chute frontal, que o Charles utiliza muito. A joelhada do Charles é uma arma muito perigosa, principalmente para essa postura do Topuria, que é o tempo todo querer vir por baixo. A diferença de altura facilita muito essa utilização de joelho. E o que facilita o Charles não tem problema em ser colocado para baixo. Se precisar botar para baixo, o Charlinho é um dos melhores grapplers do UFC. Então é um cara que tem percentual de finalização muito grande, é um cara que consegue botar para baixo com muita facilidade, é uma área muito confortável do Charles. Então eu vejo o Charles se soltando na trocação. Não pode jogar boxe com o Topuria. Tem que sim combinar o Muay Thai para deixar o Topuria mais longe do Charles. Tem que deixar o Topuria muito preocupado com esses golpes. Tanto o chute frontal quanto o pisão no joelho, que o Charles faz muito bem. O perigo para o Charles é ele não conseguir deixar o Topuria longe e o Topuria ter essa média distância para o boxe ser colocado. Porque se ele colocar o boxe vindo de longe, ele não vai conseguir.
Então, o Charles tem que caminhar, tem que usar a envergadura, usar muito aqueles chutes frontais e as joelhadas do Charles, né? É um moleque que joga o Muay Thai muito, muito completo. Gosto muito do jogo dele. Topuria depende do boxe dele. Vai faltar algumas armas ali, mas é um cara que tem um poder de nocaute bem grande. Eu não vou tirar o mérito do boxe explosivo, contundente do Topuria, mas a diferença de tamanho entre os dois, facilidade em transição nas 3 áreas aí do Charles. Topuria vem com a juventude, com o fogo da juventude, mas acredito que a experiência do Charles faz ele voltar para casa vitorioso. Charles vai trazer o cinturão para o Brasil de volta. Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não, se você concorda comigo ou não. Dá o like, se inscreve no canal. São 2 questões muito importantes para o nosso trabalho. Então, tamo junto. E tu não tá sendo parcial. Não tô sendo parcial, tô sendo bastante imparcial, galera. Não, eu tô sendo imparcial. Tô. Não, mas eu tô sendo imparcial, tô analisando, né? Não sei se o William tá acreditando.